setembro, às 9 horas da manhã, no auditório do Hospital Nossa Senhora da Conceição, para conhecer a nova administração e a gente estreitar um pouquinho os laços com vocês. Contamos com a presença de vocês e dos vereadores. Muito obrigada. Obrigado. Agora vamos iniciar então propriamente a apresentação do Muriel. Nós vamos falar primeiro do movimento municipalista no geral, vamos falar na sequência, enfim, da nossa estrutura organizacional que a gente proporciona aos municípios, e vamos falar também da agenda dos senhores até janeiro do ano que vem, e nós vamos também apresentar aí o nosso quadro de funcionários. Então nós estamos inseridos, a Muriel, na rede municipalista. Está aí a nossa rede. Nós temos a Federação Latino-Americana de Cidades, ou seja, as Américas, né? Está aí representado, que é o início ou final de tudo, a Confederação Nacional de Municípios, que é a nível de Brasil. Nós temos a Federação Catarinense de Municípios e nós temos a Muriel, a Associação do Município da Região da Laguna, entidade de forma regional. E, portanto, nós temos também as entidades coligadas, vamos chamar assim. Está aqui o Edson, que é o coordenador do CIS, que os senhores receberam a bacinha, tem todo um trabalho executado aqui enquanto região do nosso consórcio. Nós temos o consórcio SIGA, que é um consórcio também que vai ser falado pela FECAM aos senhores, um consórcio muito importante, que trabalha na questão da regulação, aliás, o consórcio de informática, não me engano, e a EGEM, que fala da escola, né, faz capacitações a nível estadual. E por último nós temos a ARES, é uma agência de regulação do Estado de Santa Catarina, que está praticamente em uma grande parte dos municípios catarinenses. Então isso é na nossa rede a nível mundial e a nível regional, onde todos os 8 municípios da Muriel estão inseridos. Problema aí. Bom, a Muriel, na realidade, muitas pessoas, e talvez vocês conhecem, sim ou conhecem, que a Muriel é uma entidade pública, mas não é. A Muriel é uma iniciativa privada, sem fins lucrativos, ela é reconhecida como entidade de direito público. E por que ela foi criada, na realidade? A Muriel, e por que Laguna antes disso, né? Porque toda essa região, desde Biguaçu até Passo Torres, até na Serra Geral, tudo era laguna. E por isso houve um desmembramento aí em 4 associações de municípios que vocês podem ver aqui. O objetivo está aí disposto, né, na realidade, para coordenar, né, a questão administrativa do Estado de Santa Catarina. Por isso foi dividido em 21 regiões do Estado como um todo. E aqui, na realidade, a Muriel, como foi falado, tem 46 anos de história. Ela originou um desconforto dos pequenos municípios por não serem ouvidos nas suas reivindicações. Então, de forma conjunta, como foi falado aqui, foi a forma encontrada de ser ouvidas as reivindicações dos municípios. Ela foi fundada em 14 de agosto de 1970. E a estrutura organizacional, gente. Nós temos a Assembleia, o órgão de deliberação máxima, que compõe os 18 prefeitos. Isso aí, os 18 prefeitos da Muriel, são eles, todas as decisões que são tomadas aqui, parte dos 18 prefeitos e Assembleia Geral, é o Conselho Deliberativo. E como vocês já viram, o atual presidente é o Antônio Felipe Sobrinho, prefeito de Pedras Grandes. E a Muriel, ela participa em torno de 20 entidades regionais, ou seja, posso citar uma das mais importantes, que é o Comitê da Bacia do Rio Tubarão e Complexo Lagunar. Nós participamos efetivamente de ações diretas desse comitê, proteção de fontes d'água, estudo com relação à água, diversas ações que são executadas em parceria com a entidade e a Muriel. Por favor. Eu vou ser bem prático e objetivo, porque eu sei que os compromissos dos prefeitos, e nessa pasta que os senhores receberam, tem essa apresentação aí, tá? Então, depois, alguma dúvida, cada um pode procurar a instituição, mas também tirar essas dúvidas aí do próprio material. As mobilizações municipalistas, nós temos a pauta regional, a pauta estadual e a pauta nacional. Eu não vou entrar em detalhes nenhum dessas pautas, porque vocês têm ali, porque nosso objetivo aqui, a partir do momento que vocês assumiram os seus mandatos, nós podemos revisar essa pauta regional e tornar ações efetivas na região, enquanto nossa autonomia aqui de decidir sobre a pauta regional e também a pauta nacional. Mas nós temos uma pauta que eu gostaria de citar, gente. Nós temos uma pauta agora que é
teve bastante movimentação, e o Juarez está aqui como ex-deputado. Nós temos vamos dizer uma briga, mas tentando um acordo com o governo do Estado de Santa Catarina com relação ao fundo social. Na realidade, houve um depósito de recursos que é dos senhores, dos municípios dos senhores, que deveria vir direto aos cofres para o fundo social que foi distribuído depois do Estado de Santa Catarina. Não estou criticando o fundo social, tá? Eu quero dizer que é a parte que deveria ter vindo aos senhores dos seus municípios que não deveria estar nesse fundo, deveria ter vindo dos cofres dos senhores. E isso representa 15 milhões, na realidade, ao todo, não falo do total só do ICMS, mas com débito, são 32 milhões de reais que deveria ter vindo para cada município de São Manuel conforme discriminado. Veja que o município de Tubarão, por exemplo, teria direito a 8 milhões, certamente o Juarez com 8 milhões faria diversas obras aqui na cidade de Tubarão. Laguna, 1.800.000 reais. Mesmo municípios pequenos, igual o Rio Fortuna, Santa Rosa, Santa Rosinha, em torno de 400 mil reais. São recursos que deveriam ter entrado nos cofres dos senhores e não receberam. Então, notificamos o governador, pode passar, mas me parece na data de ontem, a gente notificou lá, dia 24/10 ainda, pedindo que realmente abra um diálogo, abriu um diálogo para que a gente possa negociar esse repasse de recursos aos municípios que vivem um momento de muita dificuldade. Não estamos aqui para reclamar, estamos aqui para buscar a solução, certamente, mas é uma forma, é uma ação do movimento municipalista. Aqui a outra que foi o prefeito Antônio Filipe Sobrinho, sempre cobrava, a gente tem feito uma ação também a nível regional, a nível estadual, com relação ao transporte escolar. Nós sabemos que o Estado de Santa Catarina deve aos municípios em torno de 26 milhões de reais com relação ao transporte escolar. Mas certamente os prefeitos que aqui estão não podem atrasar o repasse e o pagamento do transportador, porque corre o risco de não ter o transporte escolar. E, para tanto, os municípios de São Manuel têm a receber do Estado R$1.295.000, que é de acordo com cada município. Ou seja, recebemos até junho, para julho, agosto, setembro em aberto. Ainda o Estado vai repassar e o compromisso do Estado vai repassar isso até o final do ano. É o compromisso que assumiu conosco na federação e também das associações de municípios. Espero que isso aconteça para que os prefeitos atuais possam honrar os seus compromissos e também encerrar os seus mandatos. E aqui eu vou falar um pouquinho das nossas conquistas, na verdade. A gente vive desde 2005, eu participo desse movimento municipalista, e os prefeitos que aqui estão, o prefeito Vondei, o prefeito Castilho, o prefeito Tonho, enfim, o que é que não está aqui, mas participar de muitas marchas a Brasília, muitas lutas para que a gente conseguisse avançar, para que os municípios tivessem mais autonomia financeira. A administrativa se tem, mas não tem a financeira. E esse é o desafio. E aí tem algumas conquistas. Se não fosse a ação, efetivamente, da Confederação Africana das Associações, nós não teríamos recursos. Por exemplo, em 2015, os municípios receberam 3 milhões do PRODEC, receberam mais 1% do FPM, que representou mais 8 milhões de reais, do FEX, mais 503 milhões, ou seja, ao todo, na Murel, ficou mais de 11 milhões de reais, graças ao trabalho dos ex-prefeitos, do movimento municipalista, da Federação Catarinense de Municípios, da CNM e das associações. Então, por isso que eu conclamo mais uma vez, sempre que tiver um chamamento, por favor, aceite o chamamento de prefeitos e vice-prefeitos e participe dessas marchas, que é importante. Essas conquistas só acontecem com muita persistência, com muita luta. Em 2014, a gente participou de mais uma conquista, foi separado aí, em 2014, através dessa emenda constitucional 84/2014, nós tivemos a garantia do governo federal ainda, na época, uma marcha lá em Brasília, de mais 1%. E não conseguimos efetivamente 1%, conseguimos um pouco menos, 0,75 ainda por enquanto. Mas em 2015 foi pago 0,5 percentuais, e em 2016, em mês de julho, os prefeitos receberam dia 7 de julho, receberam mais uma fatia. Ou seja, mais 6 milhões e meio de reais, que foi graças à grande caminhada a Brasília dos prefeitos, de pressão do governo federal, para que recebesse uma fatia maior, que é nosso direito com relação à distribuição do tributo nacionalmente. E aí nós temos de olho, assim, a Murel tem esse papel, de forma regional, ficar, na verdade, ligado no que acontece e defender os municípios. Nós temos um único objetivo, é defender os prefeitos. Na verdade, a Murel, eu quero fazer uma referência, um parênteses aqui, nós não atendemos além do prefeito.
ou nós atendemos o prefeito. Então, o prefeito indica se é a pessoa ou uma pessoa designada pelo prefeito ou o prefeito. Nós não podemos atender aqui vereadores, nada contra, né? Mas é o prefeito, a gente trabalha para o prefeito. A lealdade é com o prefeito. Então, se o prefeito determinar que atenda uma entidade, se atendemos. Se indica um vereador, a gente atende, mas nosso objetivo é que atender os prefeitos. E aqui mais uma busca de uma recuperação do FPM e Fundeb. Estima-se que se perde mensalmente em torno de 17,4% do Fundeb e do FPM dos municípios. Então a Muriel fez uma ação aqui passado, então tem uma ação tramitando para que a gente tenta resgatar esse dinheiro, né, para que os municípios recebam essa parte que é de direito. Na época foi trazida aqui uma estratégia jurídica, muitos municípios aderiram, outros não, mas muitas ações foram feitas para tentar buscar esse recurso que é direito dos senhores. Aqui nós temos algo inédito no Brasil, vamos dizer inédito, porque nós somos a terceira associação do Brasil, né? Teve um em Minas Gerais, depois o em Santa Catarina, que tiveram essa questão do representante de caixa. O que é isso, na verdade? Vocês podem ver nossos profissionais, né? O Renato, o João, aqui a Luísa, enfim, e os engenheiros da Caixa. Nós temos aqui na Muriel um profissional da Caixa, né, com agendamento para atender os prefeitos, ou seja, o projeto que a gente desenvolve aqui e os projetos que os senhores desenvolvem lá, que vão para a Caixa, a gente debate isso aqui para resolver muitas pendências, alguns problemas que acontecem no decorrer do processo. Isso deu, na realidade, nós somos pioneiros, e o que a gente quer, na realidade, dar agilidade, rapidez, naqueles recursos que os senhores deixam para a Caixa, para que se transformem efetivamente em obras, que é o objetivo dos senhores e que a população espera. Com esse trabalho que a Caixa fez com a Muriel, avançamos muito, agilizamos muitas obras. A Luísa está aqui também, né, mas está a Luísa. Ela trabalha como assessora de projetos na Muriel, né, tem um grande conhecimento, é uma referência da Santa Catarina, né, para tratar com os senhores também com relação aos projetos em casa. A Muriel desenvolveu projetos de forma regionalizada, em parceria com a SDS. Investimos aí mais de R$800 mil para desenvolver 16 plantas de resíduos sólidos. Por que 16? Porque Gravatal e Jaguarão já possuíam, né? E nossa parceria fez com que a Muriel desenvolvesse esses projetos que foram fazer referência. É um desafio para os senhores, tá, prefeito? O resíduo sólido é um desafio para os senhores na próxima gestão. Os planos todos os municípios têm, e os planos muito bem elaborados. O diagnóstico local, o arranjo que no final ficou de forma regionalizada, mas que precisamos avançar. Vejam, senhores, a gente fez um levantamento há poucos dias, entregamos os planos pronto. Projeto de lei para encaminhamento administrativo municipal, tudo formatado, e apenas 4 municípios. Eu quero aqui parabenizar os prefeitos de Sangão, Tubarão, 13 Maio e São José por ter enviado o projeto de lei para as câmaras de vereadores. Fiquei feliz ontem eu ouvi na rádio aqui em Tubarão, que Tubarão está tramitando um legislativo municipal. Mas é isso, claro, mas é legal, mas são projetos muito elaborados que a gente precisa, Juarez, e assim, os prefeitos, a gente precisa de sentar conjuntamente para resolver a questão do lixo, não é brigar com nenhum estudo montado na região, mas sim chamar essas pessoas, os atores locais envolvidos, para um debate a partir desses planos, para chegar numa melhor solução do lixo, para não criar mais passivo ambiental na região da Muriel. Celso, não foi aprovado ou está em trâmite? Desculpa, a informação que a gente colheu são desses 4 municípios que estão, 2 aprovados, São José do 13 de Maio, 2 na Câmara e os outros, a informação repassada para nós. Não é que foi rejeitado, está em Não, trâmite. está entrando. Não chegou à Câmara, a Câmara ainda não se manifestou, não tem nada de sentido, tá? Mas a informação que a gente recebeu, então depois a gente fez consulta dos municípios, eles responderam, tem inclusive um tique, a resposta deles lá que não tem, mas enfim. Mas é um trabalho legal para ser feito. Aqui quero falar de uma ferramenta muito importante, né? Muito importante, o CIS na Muriel. Foi criado já, tem uma longa história da Muriel. Vocês receberam a pastinha, os credenciamentos, né? Vocês podem verificar ali, mas eu vou fazer uma referência, só um exemplo. Vejam, senhores, os municípios consorciados comprando uma tomografia, por exemplo, pelo CIS Muriel, custa R$ 97,44. Custo.
A prefeitura comprando de forma direta custa R$150, ou seja, você vai pagar 54% a mais. E se você for comprar de forma particular, R$330 você tem 209% a mais que pagaria. Eu só coloco esse exemplo para vocês entenderem a importância do consórcio de saúde, gente. E dá para ampliar muito o trabalho desse consórcio que a gente precisa fortalecer. Eu faço a referência também, vocês no momento oportuno vão ter a oportunidade de conversar. Tem a Assembleia dos Prefeitos que decide sobre o futuro também do consórcio. Eu vou entrar numa fase rapidamente. Eu estou sendo bem objetivo, mas se vocês quiserem me interromper, por favor, vocês fiquem bem à vontade, tá? Pode me chamar, eu claro. Poderia passar a palavra para o Vonei, que sabe fazer de repente melhor que eu a apresentação, né, Vonei? Aqui eu vou passar uma ferramenta de gestão que eu faço um apelo aos senhores que se atenham à questão de planejamento e das ferramentas que estão disponíveis para os senhores, muitos sem custo nenhum. E um deles é o site O Meu Município. Aqui, o prefeito, ele tem um comparativo, o sistema por si, ele faz um comparativo das cidades com a mesma população, o mesmo domicílio eleitoral, por exemplo, com o mesmo domicílio de habitação com relação ao IPTU, por exemplo. Está aqui Tubarão, arrecada com o IPTU, com em torno de 28 mil domicílios, arrecada 12 milhões de reais ano. Ou seja, Atibaia, São Paulo, arrecada 66 milhões de reais. Né? O outro município catarinense, Gaspar, 6 milhões de reais. Palhoça, 23 milhões de reais. Por que eu fiz questão de apresentar isso aqui, gente? Vai passar um vídeo de 2 minutinhos, mas por quê? Porque é uma ferramenta gratuita que está à disposição dos senhores. Você pode fazer a sua comparação dentro do estado, você pode fazer uma comparação internacional, você mesmo faz sua lista de comparação, é muito simples. E, portanto, eu peço para o Everson que passe o vídeo, Everson, 2 minutinhos para vocês entenderem.